Muito bom dia para todos e todas. Que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. A reencarnação é um princípio básico do Espiritismo, um dos seus principais fundamentos. Contudo, não foi o Espiritismo quem criou ou quem apresentou para o mundo a ideia da reencarnação. O Espiritismo adotou. A ideia da reencarnação é milenária. O termo reencarnação é do século XIX. Antes, não se conhecia essa ideia com essa palavra. O que existia era a teoria da transmigração das almas, ou a teoria das vidas sucessivas. Ela vem do Oriente e dista de nós cerca de 4.500 anos antes de Cristo. Os livros mais antigos da Índia, o Mahabharata, que é considerado o maior volume de escrituras sagradas do mundo, aborda a reencarnação. É uma espécie de Velho Testamento da cultura e tradição hindu. Dentro do Mahabharata existe um capítulo que nós conhecemos aqui no Ocidente, que foi retirado de lá e publicado como um resumo, chamado Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ou seja, a canção do Senhor, é o diálogo de Krishna com Arjuna. Krishna é o grande líder espiritual do Oriente. É o Cristo dos hindus. Ele crê que é uma encarnação divina. E Krishna fundamenta todo o seu conhecimento espiritual e ensinamento na teoria da transmigração das almas ou das vidas sucessivas. Mais tarde, 600 anos antes de Cristo, aparece Buda, que também pedagogiza o hinduísmo e fundamenta o budismo na reencarnação. Tanto é que o símbolo do budismo é aquela roda que parece com um leme de um navio. Aquilo é a roda do Sansara, que significa o círculo das reencarnações inferiores. Para Buda, o homem poderia se iluminar em uma vida e superar a necessidade de reencarnar pelas inferioridades e pelas paixões. O ensinamento do budismo é a autoiluminação da pessoa para que ele não necessite ficar preso ao ciclo das reencarnações inferiores. Portanto, o budismo também é todo reencarnacionista. Antes de Buda, mais ou menos 900 anos antes de Cristo, intermeando Buda e Krishna, apareceu outro ser iluminado da Índia chamado Pasida, que dele descendeu o ensinamento dos Janaístas, que é os viajeiros espirituais. E dele descendeu várias escolas. Um dos seus seguidores, continuadores, era um outro filósofo chamado Mahavira, e que todos os fundamentos e ensinamentos dessas tradições na ideia das vidas sucessivas ou da transmigração das almas, contudo da reencarnação. A reencarnação se espalhou pelo mundo. O Oriente inteiro é reencarnacionista. O taoísmo de Lao Tse, que foi um filósofo que ascendeu da Índia 550 anos antes de Cristo. A China é toda taoísta. Até mesmo a mesclagem do budismo chinês, que migrou da Índia para a China, embora Buda tenha nascido na Índia, a Índia não se tornou inteiramente budista. Os budistas na Índia não chegam a 10%. A Índia é hinduísta, mas o budismo migrou para a Ásia inteira, para países como a Sri Lanka, para países como os tigres asiáticos, todos são budistas. O Camboja, todos eles são
dominantemente budistas. E a China budista, que predominou o Zen budismo, se mesclou com o taoísmo. O taoísmo acolheu o budismo, mas não eliminou a ideia reencarnacionista. Portanto, os orientais, de uma forma geral, nas suas tradições, são reencarnacionistas. 1/3 da população do mundo é reencarnacionista. Os esoteristas são reencarnacionistas. Os shintoístas são reencarnacionistas. Os judeus místicos são reencarnacionistas. As diferentes tradições. As doutrinas mais modernas, como a Seijo Noe, exalada por Masaharu Taniguchi, o grande líder espiritual do Japão, também é reencarnacionista. Os drusos, a religião do Líbano, da qual saiu um poeta muito conhecido no Brasil, chamado Gibran Khalil Gibran. Os drusos são reencarnacionistas. Portanto, aqui no Ocidente, o Espiritismo tem uma especificidade, porque foi a primeira doutrina cristã a admitir a reencarnação como um princípio fundamental. No cristianismo, a reencarnação existe um grande silêncio. Tanto nas doutrinas católicas, que são 4 catolicismos. Você tem o apostólico romano, que é o do Papa, que nós conhecemos, e o Brasil configura o maior volume de católicos do mundo, é o maior país católico do mundo. Mas nós temos um outro catolicismo que o brasileiro não conhece, que são os cóptas, que seguem outro Papa, que tem outra estrutura teológica, que tem outro signo nas igrejas. E os cóptas estão todos espalhados pelo Oriente Médio. Eles são quase 400 milhões. São muito ricos. Celebram a missa diferente e não seguem o Papa do catolicismo romano. Tem um Papa próprio. Existe aí no catolicismo ortodoxo, que está espalhado pelo leste europeu e por parte da Ásia. E tem ainda os anglicanos. Os católicos anglicanos se casam. E também participam diferente da estrutura da Igreja Católica Romana e não seguem o Papa. Nessa ordem religiosa pertence um grande vulto, líder da paz, negro, da América do Sul, chamado Desmond Tutu, que fecha a batina de Las e que recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra o apartheid. Esses movimentos todos, junto com as igrejas reformadas, que são as luteranas, as calvinistas e as judaístas, são 3 reformas fortes dentro do protestantismo, que se subdividiu, se dividiu, se fragmentou. Hoje nós temos mais de 1.200 formas protestantes de crer. A partir de Martinho Lutero, eles ficaram protestando e continuaram protestando até hoje. Protestam tanto que protestam com o outro e fundam a nova igreja. E entre essas 3 reformas, nós temos os neopentecostalistas, que tem também o neopentecostalismo brasileiro, que são as igrejas com identidade americana do Sul. As primeiras ramificações protestantes tinham uma característica bem americanizada. Hoje a gente vê as igrejas da Graça, Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, tudo com uma característica brasileira. Com água purificada, com sessão de descarrego, com oferenda, com promessa de fogueira santa, tudo isso é uma característica da nossa cultura. Eles todos rejeitam a reencarnação. Esse grupo não faz só silêncio, eles negam. Eles dizem que é contra os princípios teológicos. Mera interpretação da cultura. Portanto, quando o Espiritismo adotou a reencarnação, ela já era uma lei conhecida. Mas muita gente pensou que a reencarnação figuraria ou pontuaria como sendo uma abordagem meramente religiosa, teológica. Embora ela venha do Ocidente com uma força filosófica muito grande. À medida que o mundo foi se globalizando, nós fomos conhecendo as raízes do conhecimento reencarnacionista. E ela passou a ter um impacto, um reconhecimento mais filosófico por diversos segmentos da cultura mundial. Mas ninguém esperava que a ideia da reencarnação fosse ganhar o interesse científico. No final do século passado, começo desse, alguns pioneiros começaram a tentar
querer demonstrar evidências científicas da reencarnação. Pesquisadores interessantíssimos, como o Albert de Rochard, que foi um francês, fez as primeiras experiências para demonstrar que nós poderíamos ter realmente, de fato, condição de provar que vivíamos antes. Depois dessa escola de hipnose de Charcot e Nancy, na Europa, que desenvolveu os interesses da psicanálise, do Sigmund Freud, que veio dessas escolas, a descoberta do magnetismo, as possibilidades da mente humana cresceram. E aí os pesquisadores começaram a descobrir que a nossa mente guarda informações que não contém no nosso cérebro. Daí esses cientistas precursores utilizaram da hipnose e regrediram pessoas. A pessoa podia regredir da infância até a vida intrauterina, e alguém teve uma ideia. E se a gente regredir antes da vida intrauterina, o que é que pode acontecer? Na vida intrauterina, a pessoa lembrava e recordava do seu momento enquanto era um feto. Ficava ali, fechado nas suas lembranças. O feto correspondia às ideias da mãe, às decisões da mãe. O reencarnante ali sabia até do desejo da mãe de tê-lo ou de não tê-lo. Se a mãe desejava abortar, o feto sabia. Se a decisão fosse verdadeira, ele entrava em agonia. Ele sentia as emoções e o medo de morrer. Quando na hipnose, uma pessoa adulta voltava a essa posição. Isso evoluiu tanto que um psicólogo internacionalmente conhecido, chamado Stanislav Grof, o pai da psicologia transpessoal, escreveu um livro notável chamado Psicologia do Futuro, demonstrando que muitos dos nossos recalques, traumas e rejeições vêm nesse momento do estado da gestação, a depender do estado de espírito que o pai ou a mãe recebe do futuro filho. São traumas inconscientes e subliminares. Mas os pesquisadores então pensaram em ir adiante. E Albert de Rochard foi um dos primeiros a fazer isso. E quando ele regrediu antes da vida uterina, o indivíduo falou uma língua estranha. Ele não conhecia a língua que falava. E assumiu uma personalidade que não era atual. As pesquisas não demoraram a crescer. Nos anos 30, um homem chamado Karl Pfeiffer, que escreveu um livro, A Reencarnação, baseado em fatos. E ele tentou apresentar evidências dentro de várias áreas do conhecimento sobre a possibilidade da reencarnação. Mais tarde, isso foi crescendo, se desenvolvendo, e a reencarnação passou a interessar a biólogos, passou a servir de interesse de psiquiatras, passou a ser da área do conhecimento da física e de alguns ramos da medicina. A reencarnação nos anos 60 aos anos 70 começou a ganhar um status de estrutura terapêutica. Porque os cientistas começaram a descobrir que parte dos nossos traumas, recalques, sofrimento, fobias, rejeições, poderia estar guardado em motivações de outras existências. Apareceram as primeiras pesquisas interessantes e os primeiros livros, ensaios de resultado dentro de uma casuística enorme. E nos anos 80 tomou conta do mundo a reencarnação com base terapêutica. Apareceram as terapias regressivas a vidas passadas ou a vivências passadas. Grandes cientistas escreveram obras incríveis. Pesquisadores intrépidos, gente das universidades, fizeram avaliações maravilhosas. Nos Estados Unidos, a doutora Eluamba escreveu um livro com 1.018 pacientes regredidos. Ela fez estatística, pegou essas regressões todas, levou para a universidade. Ela era ligada à Universidade de Nova York. Os pesquisadores de história se envolveram, antropólogos, sociólogos. Ela mapeou os 1.018 sujeitos regredidos, viu classe social. A maioria deles foram pobres, paupérrimos, viveram assim 80% como camponeses. O que demonstrava uma realidade histórica interessante, porque todo mundo que quer lembrar de uma vida passada pensa que foi o rei, o príncipe, o conde, o cara rico, o dono de terras, fazendeiro. E o passado da humanidade, a grande maioria foi camponês, miserável, escravo.
A classe dos ricos sempre foi minoritária. No universo desses 2018, deu um universo pequenininho, de gente que teve reencarnado em classes mais elevadas. 20% era classe média e 30% eram pobres e camponeses. Pessoas regrediram e falaram línguas mortas. A universidade teve trabalho de descobrir qual era a tribo ou povo que falava aquele idioma. Havia a hipótese de dizer que a memória de vidas passadas poderia ser uma memória genética da pessoa. Ela regrediu negros, gente que nunca saiu da África, e quando eles regrediram a memória, falaram francês antigo. O pai dele não saiu da África, o avô não saiu da África, ele nasceu na África. Como ele poderia aprender francês com uma genética que não teve cruzamento com outras etnias? Os resultados foram preeminentes. A doutora Elionga, quando regrediu o sujeito, dizia todo o Peru no século XIII. Ela dizia como é a paisagem do lugar. Ele descrevia a arquitetura. Você está onde? Estou numa feira. Ele descrevia como é as barracas que vendem as comidas. Botava no bolso e pagava. Qual era a moeda? Levava ele até o momento da morte. Ele tinha morrido de peste. Ela pegava esses dados e levava para o departamento de história. Os pesquisadores já viram se no Peru, no século XIII, tinha aquela arquitetura. Se era aquele tipo de barraquinha que vendia comida. Se existia aquela moeda e se teve aquele tipo de peste. 94% dos relatos eram absolutamente verdadeiros, confirmados com os fatos. Ela escreveu um livro notável, recordando vidas passadas, com todos esses resultados. Isso sustentou muito a base de outras investigações. E a reencarnação começou a ganhar status porque o Dr. Morris Netterton, ele criou uma escola de formadores, de terapeutas, para curar traumas, recalques, fobias, regredindo pessoas. Descobriu-se que há pessoas que são regredidas e não sabem. O regredido tem um passado, presente e no presente. É alguém que tem uma ideia fixa, um monodeísmo. Uma ideia que ele acha que está sempre presente e ele está regredido a um trauma de um momento de morte, um momento grave, que ele trouxe aqui para a sua vida atual. Aí, nos anos 90, apareceram as associações internacionais de terapeutas de vivências passadas. Na Austrália, no Brasil já existem 3, na América do Sul, no Japão, na Ásia inteira. Hoje isso é uma tônica que move grandes psicoterapeutas. A reencarnação como base de cura. Embora esses terapeutas não estejam preocupados em provar a reencarnação, eles estão preocupados no estado de saúde mental dos seus pacientes, de saúde emocional. Eles querem ver a felicidade do cliente, do paciente, não provar que a reencarnação existe. Portanto, tem terapeutas que usam a base da reencarnação e são evangélicos, são católicos e até ateus. Mas essa não foi a grande evidência. A grande evidência veio da Índia, do estado de Rajasthan, Jaipur. Na Universidade de Rajasthan, o Dr. Ramendranath Banerjee descobriu um fenômeno chamado memória extracerebral. É a evidência científica mais extraordinária para garantir a existência da reencarnação. A memória extracerebral, a palavra extra quer dizer fora. Extracerebral, fora do cérebro. A palavra, a evocação do texto, da descoberta dele, já é um desafio para a ciência. Porque naquela época, quando ele investigava isso, nos anos 60, com a equipe multidisciplinar, o Dr. Banerjee era professor de neurocirurgia da Universidade de Rajasthan. Era um médico conceituado. E naquele tempo, como ainda hoje, muitos ramos da ciência acreditam que a mente é uma segregação do cérebro. E quando ele dizia que a memória é extracerebral, ele tirava do cérebro a memória. A palavra já era uma afronta ao estabelecimento do conhecimento acadêmico. As evidências dele eram notáveis, eram lembranças espontâneas, não eram provocadas por hipnose como nas terapias regressivas. Ele se baseava em relatos de crianças que diziam coisas extraordinárias. Esses relatos, muitas vezes, vinham espontaneamente. Quando as crianças diziam coisas que o pai achava estranho. E muita gente achava que isso era delírio infantil. Era uma fabulação da mente da criança. O Dr. Banerjee começou a pegar essas informações e pesquisar. E descobria que havia coincidências incríveis. E muitos fatos comprovados.
descobria que a criança que lembrava, com muita espontaneidade, na tenridade, a lembrança de uma vida anterior era sempre uma intermitência curta, no espaço máximo de 3, 4 anos de tempo. Era casos isolados, mas ele ia com sua equipe investigar. Um dos casos mais incríveis foi de um jovem chamado Munesh, um garoto de 5 anos que apanhou muito da mãe. Ele era muito hiperativo, e um dia ele aborreceu tanta mãe que a mãe deu uma surra e achou que exagerou. Porque quando ela terminou de bater, ele disse: a senhora nunca mais vai me bater. Eu não sou seu filho. Não me chamo Munesh. Meu nome é Bajan Singh. Eu tenho uma mulher, uma cunhada, uma fazenda, 2 vacas, um poço e uma casa. E se a senhora me bater, eu vou embora para minha casa. Como ela bateu muito por cima da cabeça, ela achou que o menino ficou perturbado. Quando o marido chegou, ela disse assim: olha, eu acho que eu exagerei, seu filho fez uma coisa tão ruim, eu bati tanto nele, que eu acho que ele está com problema. E aí contou que ele ficava dizendo que não era o filho dela. Contou a história toda. O marido botou ele no colo: mas meu filho, que besteira é essa? Você está dizendo para a mamãe que você não é Munesh, você não é o meu filho, Munesh? Eu disse: não sou, não, senhor. E se o senhor também me perturbar, eu vou embora para minha casa. O meu nome é Bajan Singh. Eu tenho uma mulher, uma cunhada, 2 vacas, uma casa, uma fazenda e um poço. O pai veio comigo, não estava com aquela ideia fixa. A notícia correu. Chegou até a equipe do doutor Ramanda Banerjee. Ele foi até lá e conversou com a família. E já mandou um grupo. E lá ele dizia onde morava. Ele estava em Chandagari e morava numa aldeia mais próxima, que dava 40, 50 minutos de distância. Quando o doutor Banerjee chegou na casa dele, já sabia que na aldeia perto havia morrido um homem de nome Bajan Singh, que tinha morrido de febre. E que a intermitência de uma vida para a morte do Munesh, do nascimento do Munesh para a morte do Bajan Singh, não dava 4 anos, era 3 anos e meio. O doutor Banerjee entrevistou a família, conversou, e depois de muitos contatos, sugeriu se a família concordaria em levar o menino até a cidade, para ver se ele achava essa casa. A família entrou no carro e levou o menino. Quando chegou nos arredores da cidade, ele já foi dizendo onde é que entrava. Quando chegou numa praça, ele disse assim: olha, aquele banco é onde eu guardava meu dinheiro. E vi um homem sentado na praça lendo jornal. Ele disse: pare aí, por favor, porque ali está meu amigo Singh. Ele tomou um dinheiro emprestado na minha mão, na outra vida ele não me pagou. Ele desce no carro, conversa, puxou o ponto com detalhes. E a equipe do doutor Banerjee conversando com ele, o Singh embaixo do jornal, disse: realmente, ele morreu, como é que eu ia pagar? Ele disse: você devia ter levado o dinheiro para minha esposa e honrado a dívida. Saiu dali. Quando ele chegou na casa, ele indicou o caminho. Quando chegou na casa, ele disse assim: por que pintaram minha casa de amarelo? Esperaram eu morrer para trocar de cor, eu detesto amarelo. E aí descobriram que a casa era azul. Quando ele entrou, desceram 2 mulheres, que já estava todo mundo avisado. Desceu do primeiro andar, numa escada estreita, 2 mulheres. A da frente olhou, a sala estava cheia de gente, os pesquisadores, uma equipe de mais de 15 pessoas, mais os familiares, curiosos, vizinhos. A mulher da frente diz assim: então você está dizendo por aí que é meu marido reencarnado? Ele olhou para ela e disse assim: não faça isso, você é minha cunhada, minha mulher está atrás de você. E elas tentaram fazer uma pegadinha com ele. A mulher bota os olhos por cima do ombro e olha para ele e disse: então sou eu, né? Ele disse: você acha que eu iria esquecer esse olhar? Ela vai para frente e disse assim: bom, se você ama do meu marido, então diga algumas coisas que me convençam. Ele, com 5 anos, disse: você quer uma declaração pública ou particular? Ela disse: pode ser pública. Aí ele fala: levante o seu saio do braço direito, que tem uma cicatriz de queloide na ponta do cotovelo. Você me jogou um mingau quente, eu peguei a colher de pau e bati. Você botou o cotovelo, a colher de pau feriu, inflamou e fez uma cicatriz. Ela disse: mas isso foi muito notadamente, todo mundo conheceu, meus irmãos queriam até lhe pegar na época, você ficou fora de casa 4 dias, depois pediu perdão. Isso aí foi, eu quero a declaração particular. Aí ele entrou no quarto, ficou quase 40 minutos. A mulher saiu toda desconfortada, ajeitando o cabelo, disse: eu não tenho dúvida, a alma desse desgraçado foi meu marido mesmo. O doutor Banerjee colecionou 1.700 casos desses relatos, com gravações, depoimentos, testemunhos, fotografias.
todos investigados no campo. Na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, um outro pesquisador chamado Dr. Ian Stevenson foi uma dessas pesquisas. Em 1961, contrariando a universidade, pegou uma passagem que foi visitar o Dr. Remédio Abelegi. Voltou tão impressionado que implantou um departamento de pesquisa da reencarnação com bases biológicas da Universidade de Virgínia. Quando o Dr. Abelegi morre, o Dr. Ian Stevenson viaja à Índia e a Universidade de Virgínia adquire todo o know-how dessa pesquisa. Pega os 1.700 casos com todas as catalogações e leva para a universidade, para o departamento de pesquisa de reencarnação. Ele dedicou o resto da sua vida. Com a equipe multidisciplinar, ele levou esses casos a 3.600. Outros cientistas se envolveram nisso, da Sri Lanka. O doutor Arnold Irlanu, da Irlanda, fez pesquisa na Sri Lanka. Aqui no Brasil, o doutor Hernando Guimarães Andrade contribuiu com essas pesquisas. E os resultados da sua observação foi publicado num livro chamado Reencarnação no Brasil, que consta nos anais das pesquisas da Universidade de Virgínia. A memória extracerebral ganhou um status de reconhecimento dentro do campo da biologia. O Dr. Ian Stevenson escreveu 2 obras incríveis, uma com 1.100 páginas e a outra com 1.200. Escrito: a reencarnação e a contribuição para a etiologia, as marcas de nascimento ou os defeitos de nascença. Investigou casos impressionantes. Há um caso incrível de um homem que se matou com um tiro no queixo. A bala atravessou o crânio. Ele foi uma espécie de Robin Hood no lugar na Turquia. A irmã dele foi estuprada, ele esperou a justiça acontecer, o pai morreu, não conseguiu justiça. Ele pegou a arma e perseguiu os estupradores. E ficou foragido da polícia. Ficou uma espécie de Robin Hood, amado por uns, detestado por outros. Fugitivo, matou mais gente para se defender. Foi encurralado pela polícia francesa e, sabendo que ia ser torturado e morto, ele se matou antes. 2 anos e meio depois, nasceu um menino que não aceitou o nome. E dizia ser a reencarnação desse homem que se matou. Deu todos os dados dele. A família trocou o nome, chamou ele do mesmo nome, Jamil. Tirou o nome porque ele não se adaptava. A cicatriz da cabeça só veio fechada quando ele tinha quase 17 anos. Ele nasceu com a marca no queixo, da bala, e o crânio aberto, onde saiu o tiro. No mesmo ângulo do tiro. As narrações dele eram tão precisas que quando o Dr. Ian Stevenson foi ver os autos, que ninguém tinha conhecimento na distância daquela onde ele nasceu, batia absolutamente tudo. O Dr. Ian Stevenson entrevistou 28 pessoas envolvidas nesse caso. Confrontou todas as lembranças do menino. Não teve nada que desencontrasse. Absolutamente nada. Esse livro, produzido nos Estados Unidos, hoje causa grande impacto. Como você pode nascer com a marca de nascença de uma vida anterior? Se a genética do seu pai não tem aquela informação. Aí a biologia se interessou profundamente. Porque trazia informações que desafiavam o conhecimento biológico. De onde vinham aquelas marcas? E de onde vêm essas lembranças? Os cientistas descobriram que todos nós temos essas lembranças. Só que a nossa intermitência reencarnatória, mas sendo mais longa, de 70, 80 anos de uma vida para outra, nós trazemos as tendências e aptidões. As crianças que lembram são as encarnações curtas. 2, 3 anos, 4 anos, o perispírito, o corpo espiritual da outra vida, imprime no corpo físico dessa existência a marca do trauma da morte, porque foi muito próximo. O motivo da memória é a intermitência curta. E quando mais curta, a marca de nascença. Nem toda memória tem a marca de nascença, mas dos 3.400 casos, 3.600 casos elaborados pelo Dr. Ian Stevenson e Abelegi, 30% desses 3.600 têm birthmarks, ou marca de nascença. É a maior evidência científica da reencarnação. Não tem ninguém que explique, a não ser admitindo que o psiquismo daquela pessoa, a mente daquela pessoa, habitou outro corpo e atuou com a memória de uma outra existência. Hoje, essas pesquisas se ampliam. A Universidade do Colorado pesquisa a reencarnação. No Japão, a pesquisa tem ganhado grande empenho. A reencarnação hoje pertence ao mundo da física, ao mundo da biologia, ao mundo da psiquiatria e ao mundo da psicoterapia. Ninguém esperava isso.
Um assunto que devia ser tratado como uma natureza religiosa. Hoje já há cientistas que ousam afirmar a reencarnação é a lei da natureza. Se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a física determina a lei da conservação da energia. Nada pode existir ou desaparecer sem deixar um rastro de energia. O homem é um complexo de vórtices energéticos. Ele não poderia desaparecer sem deixar rastros. A nossa personalidade não pode ter idade de um corpo. A personalidade é complexa demais. Tem muita gente madura em corpo novo e muita gente imatura em corpo velho. De onde vem essa madureza? De onde vem a genialidade de algumas pessoas? As tendências incríveis. Tem gente que estuda violão 10 anos e toca mal. Tem um que nunca estudou, pega e vira compositor. Toca que vira quem estudou. É autodidata. Pessoas estudam piano e não conseguem aprender direito. Tem gente que nasce tocando. Se pegarmos um poeta, um grande poeta brasileiro, Castro Alves, o maior poeta da língua portuguesa, ele desencarnou com 24 anos. Se eu e qualquer um de vocês aqui estudar poesia há 24 anos, a gente não chega no chulé de Castro Alves. Ninguém escrevia poesia como ele. Fez o primeiro verso com 5 anos de idade. Quem ensinou ele a fazer poesia? Os pais eram gente do campo. Moça acertou com 6 anos e fez a primeira sonata no piano. De onde ele trouxe aquele talento fantástico, genial? Maestros, musicistas famosos não faziam o que ele fazia, sem nunca ter estudado. Essas tendências é de outras vidas. Não pode ser obra do acaso. Eu fui no Congresso Internacional no Canadá tem 2 anos, chamado Super-Humanos. Tinha 16 super-humanos lá. Os super-humanos é o nome novo que eles estão dando aos paranormais que trazem possibilidades inconfessáveis, incríveis. Memórias e tendências maravilhosas. Vi uma moça de 19 anos. Pegaram uma mesa, tamanho de uma mesa de snooker, com a barrinha de contenção na superfície, espalharam ali uns 4 ou 5 quilos de arroz. Espalharam em cima da mesa. Ela deu 2 voltas. E disse assim, 42.635 gramas. Aí veio 6 pessoas. E os 3 dias do congresso contando grão por grão. No final o erro foi 3. Eu acho que quem errou foi quem contou. Então de onde ela trouxe isso? Como pode a pessoa expressar isso? Isso está numa dimensão que não é o cérebro. 1990, 2000, a década do cérebro. Os pesquisadores juntaram várias universidades, estudaram o cérebro, varreram o cérebro, 10 anos. Conclusão dos pesquisadores, ao final de 10 anos de investigações: o cérebro não explica a nossa mente. E a mente é uma entidade independente do cérebro. Aquela ideia antiga de que a mente é a segregação do cérebro foi por tempo, não existe mais. A Organização Mundial de Saúde tomou decisões a partir dessa década do cérebro. Decisões profundas. Alterou o CID, o Código Internacional das Doenças, por conta dessas pesquisas. Aboliu o termo doente mental, enfermo mental, mudou toda a classificação da psiquiatria. E isso deu uma legitimada enorme em todos os movimentos de percepção da mente humana. Não pode existir o termo doente mental, porque a Organização Mundial de Saúde pressupõe que para existir doença tem que ter um órgão afetado. Se a mente não é órgão, depois da pesquisa da década do cérebro, ela não pode adoecer. Também não pode enfermar. Então o termo doente mental é desatualizado. Não existe nem doente mental e nem enfermo mental. O psiquiatra que trata assim está desatualizado. Está contra o CID. Acabou termos como histeria. Não existe mais isso. Histeria é uma palavra do século XVII. Pensava que só quem tinha histeria era mulher. Descobriu que também tem homens histéricos. Mas a palavra histeria quer dizer vem do útero. Se o homem não tem útero, como é que ele podia ser histérico também? E o princípio da ideia era o seguinte: o útero puxava, passava, entrava na corrente sanguínea e subia para a cabeça. Por isso que eu tenho que subir para a cabeça. Você vê que não tinha nada a ver
todo mundo dizendo que era histérico. Não existe mais histeria. Não existe também mais neurose e nem psicose. O filme de Hitchcock, Psicose, o título já está desatualizado. Não serve mais. Não existe nem psicose nem neurose. Porque neuro quer dizer neurose, quer dizer degeneração. Se você disser que a pessoa tem neurose, você está pressupondo que ele tem uma degeneração no nervo. E psicose é pior, porque não tem nada no nervo dele. O transtorno do comportamento não tem nada a ver com o nervo. A psicose ainda é pior, porque psicose quer dizer degeneração da psique. A psique é igual a mente. A palavra psi, que vem do grego, é igual a alma, mente, espírito, consciência. Se o nervo não está degenerado, pior ainda a mente, que não é órgão. O CID aboliu tudo. A mente hoje é uma entidade independente do cérebro. Outra coisa interessante. Os cientistas descobriram que o cérebro não pensa. Vasculharam as glândulas do cérebro. Descobriram a função de todas elas. Mas eles criaram uns axiomas. O primeiro axioma interessante é o seguinte: jamais o cérebro humano conseguirá um dia explicar como é que funciona o próprio cérebro humano. Porque atrás do cérebro tem a complexidade da mente. E o cérebro não pensa, embora todo mundo pense. O cérebro não gera pensamento. O pensamento é que pensa pelo cérebro. Da mesma forma que meu telefone que fala pelo telefone. Se você achar que seu telefone fala, você está esquizofrênico. O telefone não fala. A fala que fala pelo telefone. Da mesma forma que o cérebro não pensa. O pensamento é que pensa pelo cérebro. Pensando numa outra dimensão que não é física. Na dimensão transcendente. Mas está em nós o ato de pensar. De onde ele vem? Então a psiquiatria aboliu todos esses termos. Aí qual é a palavra de ordem da psiquiatria? Agora é transtorno. Existem transtornos mentais, transtorno do comportamento, transtorno bipolar. Antigamente tinha o psicótico, maníaco e depressivo. Está tudo errado, não classifica mais assim. Transtorno mesmo. As mulheres têm que ter cuidado, porque gosta de usar o termo. E fiquei transtornada. Já está enquadrada. É um psiquiatra amigo meu, que ele disse assim: quando a mulher não fica doida, a mulher piora. Eu disse que preconceito. Aí eu disse: o homem de um é doido sempre, nem piora nem fica doido. Porque diz que não existe loucos, existe dissidentes. Todo mundo é meio doidinho de alguma forma, né? O preconceito é que classifica essas coisas. Então vejam, gente, que coisa incrível esse avanço. O manual americano de psiquiatria, no qual o Brasil se baseia, há um capítulo curioso que ele diz o seguinte: se alguém chegar no consultório, orientando os médicos, e disser que vê vultos, ouve vozes, e se ele controla isso com naturalidade, não deve ser considerado transtornado. Não deve ser visto pelo médico como um distônico. Não deve ser considerado esquizofrênico, nem deve ser classificado, diagnosticado como alucinado. Porque pode ser que está lá no mal. Lide naturalmente com entidades espirituais. O CID reconhece a possessão de espíritos. Está tudo lá. O CID é o Código Internacional das Doenças. A psiquiatria e o CID reconhece que você pode estar patologicamente afetado por um espírito que lhe possui. E manda que não dê remédio. O tratamento é meramente espiritual. Isso é um salto quântico. Aí onde é que entra a reencarnação? Nessa brecha, nessa lacuna enorme. A reencarnação passa a ser vista como uma possibilidade, isso é uma lei natural. Tudo reencarna. É a lei da transformação. Tudo que transforma está mudando. Na natureza tudo nasce, cresce, atinge a plenitude, entra em decadência e morre. Morrer não dá. Morrer não é acabar. O que é morte para a gente é transformação para a natureza. A gente olha o corpo morto e diz assim: fulano se acabou. Não mudou de realidade. A mente, que não é física, aquela coisa que pensava no cérebro, foi para onde? A personalidade, o caráter, aquele indivíduo que você olhava e sabia que ele era fulano de tal, foi para onde quando parou tudo?
Se a mente não é órgão, não pertence ao cérebro, para onde ela foi quando o cérebro parou? Os cientistas afirmam que o cérebro é um computador, a mente é o seu programador. É a mente que reencarna. É o psiquismo, a consciência, que nasce e renasce. Então, em verdade, somos todos seres renascidos. A gente pega o bebezinho e diz que é recém-nascido, ele é recém-reencarnado. Ou seja, recém-renascido. E às vezes você acha que ali, o espírito tem idade do corpo mais velho que você, muitas vezes. É por isso que quando o filho fica mais velho, o pai até reconhece. Às vezes o filho foi pai do pai em outra vida. Aí o pai fica lá assim, o velhinho chega na eleição, o filho escolhe até um candidato. E você pergunta a opinião do pai, e diz, vou perguntar ao meu filho. Eu vou ver o que é que meu filho acha. Porque você não sabe medir a idade do psiquismo que está ali. Nem a personalidade, nem a força. Por trás de tudo isso, tem leis rigorosas que presidem tudo isso. O Espiritismo trouxe filosoficamente informações que antecipam o processo da ciência. Quando Allan Kardec adotou a reencarnação, adotou por orientação dos espíritos, por sugestão deles. Allan Kardec não achou interessante, ele não achou engraçado assim a ideia. Poxa, essa ideia pode ser funcional, vou botar, não foi assim. Os espíritos sugeriram a ele. E ele seguiu. E encontrou a lógica da reencarnação. Allan Kardec agregou a reencarnação à justiça divina. Trouxe uma questão filosófica que a teologia não responde. Hoje, com toda essa estrutura de pano de fundo da ciência, a reencarnação se aceita como uma lei da natureza. No Espiritismo, nós não acreditamos nas leis como dogmas. O Espiritismo se fundamenta não nos dogmas. O Espiritismo se fundamenta nas Escrituras. A base do conhecimento espírita não é bíblico. Aliás, pouca gente sabe direito onde é que o Espiritismo se fundamenta. Ele não se fundamenta. Olha, vejam bem, o Espiritismo não se fundamenta nas Escrituras, nem no Velho, nem no Novo Testamento. O Espiritismo não se fundamenta nos Evangelhos de Jesus. Tem gente que acha que é assim. O Espiritismo não se fundamenta nos Evangelhos. O Espiritismo não se fundamenta nem em Allan Kardec. E o Espiritismo também não se fundamenta nos Espíritos. Aí você pode dizer que exagero. Sobrou o quê? Vai se fundamentar onde? Allan Kardec diz que isso é um grande erro em que caem muitos adeptos. Achar que o Espiritismo se fundamenta nos Espíritos. Se fundamenta nos Espíritos, que Espíritos são esses? Que o Espiritismo se fundamenta? O Espiritismo não se fundamenta nos Espíritos. O Espírito no Espiritismo, diz Allan Kardec, não constitui o ponto de partida. Ah, mas Allan Kardec não tem as obras fundamentais? Sim, as obras de Allan Kardec contêm os fundamentos, só que os fundamentos que estão na obra de Allan Kardec não pertencem a ele. Portanto, o Espiritismo não se fundamenta nele. O Espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. Aí é onde está a grande Bíblia, onde Deus escreveu as suas leis. Não naquele papel cheio de versículos, o nome de profeta, escrito por homens falhos. Dizer que a Bíblia foi escrita por Deus é uma bobagem tremenda, uma imaturidade que não tem tamanho. Eu trouxe até uma palestra, se vocês quiserem ver depois, chamada O Espiritismo, a Bíblia e as Religiões. Tem 740 mil acessos no YouTube dessa palestra. Para entender por que o Espiritismo se fundamenta na Bíblia. Quem lê Bíblia acha que é um livro que não tem erros. Ainda é errância bíblica, o Espiritismo não aceita. Para nós espíritas não tem livro que não seja sagrado. Todos os livros são passíveis de erro. Não existe livro sagrado. Quem sacraliza o livro são os homens. Todos foram escritos por pessoas passíveis de erro. A Bíblia também é cheia de erro. Erros astronômicos, hipopotâmicos. Erros astronômicos. Erros gigantes. Só para não dizer que não tem nenhum, eu vou contar só um.
Um erro astronômico da Bíblia. Deus fez o sol parar no firmamento. Vocês acham que fez mesmo? Não, o sol está parado em relação à terra. Quem gira a terra não é o sol. Como é que Deus esqueceu como é que ele fez? Se ele esqueceu a Bíblia, esqueceu como é que ele fez o sistema solar e parou o sol para quando escreveu a Bíblia. Um pastor uma vez me disse, mas professor, aqui o homem não sabia, Deus parou, foi a terra. Eu disse, o senhor acredita que Deus parou a terra? A terra viaja a mais de 1080 km por hora, um freio, um veículo desse. Não sobrava o mar onde está nada. O pico do Himalaia seria coberto por ondas de tsunamis gigantes. Não sobrava ninguém na superfície. Parar a rotação da Terra, freio na terra. E pelo visto foi abrupto. E sabe por que Deus parou o sol no firmamento? Estava escurecendo na batalha de Jericó. Josué precisava matar os inimigos, não tinha luz. Aí Deus parou o sol para Josué matar até o último. Você não acha que é muita manteiga para pouco pão? Isso nunca existiu. Impossível. Erros assim absurdos. Choveu 40 dias e 40 noites. A terra ficou cheia de água. A pergunta é, de onde veio a água para molhar o planeta todo e inundar? Quem trouxe? Foi carro-pipa da galáxia? Porque o fluxo da água que está aqui foi construído por milênios e milênios, nos 40 bilhões de anos da Terra. Aí de onde veio essa água para inundar o planeta todo? De como é que funcionou essa chuva? Para ficar uma arquinha com 6 pessoas em cima, Noé com um casal de cada bicho, que coisa mais infantil. E aí não fala como é que Noé fez para o cão, ou para o leão não comer a lebre. E a cobra não comeu o sapo, não tinha um xarifato que já sabia comer. 40 dias esse bicho não se pivou. Não tem como imaginar. Ainda mais, olha, inundou tudo, né? Aí desce Noé, 4 homens e 2 mulheres. Como é que a terra foi povoada de novo para ter hoje 7 bilhões de habitantes? E como é que apareceram negros, japoneses, chineses, todos filhos de Noé, mas não mulheres. Se cada mulher de Noé tivesse 100 filhos, que era impossível, mas se fosse uma rata parideira cada uma delas, nós não teríamos nem 100 milhões de gente na Terra hoje, quanto mais 7 bilhões. Claro que não existiu. Aquilo foi uma coisa da Ásia, uma coisa simbólica. O homem pensava que a Ásia era o mundo todo, de novo para ter sido lá. As barcas que passou pelo planeta todo, não foi. Pode ter existido, mas foi uma coisa exagerada pela crença medieval. Então, como é que não tem erro na Bíblia? Lá no Velho Testamento tem um muro que cai e mata 27 mil pessoas. Eu fico perguntando o que é que 27 mil pessoas estavam fazendo encostado no muro. Não tem lógica. 10 pessoas de junto do muro, fala, mas 27 mil? É gente demais para tirar no muro. São coisas que não dá para entender, mas vamos sair disso, volta a pessoa. Eu falo isso porque muita gente usa a Bíblia para negar a reencarnação, que diz que a Bíblia nega. Ao contrário, você pode ler a reencarnação, mas diga, quem se diz? Você pode ler a Bíblia e não aceitar a reencarnação, eu posso ler e aceitar. Lá dentro tem tudo que nega e tem tudo que afirma, depende de quem interpreta. Então o Espiritismo se fundamenta não nesses livros, o Espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. E sabe o que é que Allan Kardec diz disso? O Espiritismo veio na descoberta da ciência, a revelação das leis de Deus. O Espiritismo não tem a ciência. Toda vez que a ciência descobre uma lei nova, é uma lei de Deus que não foi revelada aos homens. Isso faz do Espiritismo uma obra autoatualizável. Não tem dogmas. O Espiritismo não passa pelos dogmas. No Espiritismo não tem milagre. A reencarnação não pode ser vista como milagre. A gente não pode falar em dogma da reencarnação, nem milagre da reencarnação. Não é assim que funciona. Reencarnação é lei da natureza. Os princípios básicos do Espiritismo, que são 9, todos são leis da natureza. Então nós nos reencarnamos funcionando dentro da lei da natureza. É a natureza que produz o processo. Como uma lei rigorosa, perfeita. E o objetivo da natureza é a perfeição. Na natureza tudo tem que ser perfeito. Repare nós, éramos primatas um dia, trogloditas, corpos cheios de pelos e pufos. A natureza foi levantando a gente. Ajeitou nosso cérebro. O nosso occipital veio para frente, o cérebro cresceu. A glândula da consciência se instalou dentro do cérebro. Foi a natureza que foi fazendo isso. Hoje nós
Nós somos um homem tecnológico, nos civilizamos, a natureza nos trouxe. Como a grande escada rolante que vai levando a gente para cima. Nunca que a gente queria ir para trás. Na natureza tudo evolui, tudo sonha, tudo muda, tudo se transforma. É um processo natural. Há um impulso de perfeição na natureza, como há dentro do homem. A reencarnação viaja nesse viés. Daí assim, a nossa percepção de sofrimento, de justiça divina muda completamente. Deus não faz a justiça divina pelo castigo ou pela observação dos nossos defeitos. Não é bem assim que funciona. Deus não fica dando despacho lá, fulano, só passar isso, anota aí, manda ele sofrer. Não funciona assim. Porque tem gente que fica negociando com Deus, né? Faz promessa, pede a Deus. Tem gente que dá ordem a Deus quando reza. É uma coisa incrível, como a gente é que a gente vê Deus. O que a gente acha que é sofrimento é apenas o olhar errado. Às vezes o sofrimento é a lei da natureza melhorando a pessoa. O sofrimento é uma questão de leitura. É uma questão até de percepção do cérebro. Ou você gosta de uma pessoa, está apaixonado por ela, aí vai na festa e sabe que você tem um concorrente. Aí você não sabe que o concorrente vai para a festa para paquerar aquela pessoa que você ama e está na dúvida entre você e o concorrente. Você já não gosta do concorrente de cara, porque você sabe que o concorrente não é um cara legal, é um mau caráter, só que a pessoa está iludida e não sabe. Aí você já se elege como o melhor partido para aquela pessoa, e se ela não sabe que está perdendo. Aí você vai estar com a unha cravada, vai para a festa. Aí sabe o que acontece? Você bota o pé assim para proteger a unha. Aí o concorrente entra na sala, quando entra, a festa fica ruim para você, sabe? Nossa, só queixa. Você já fica com ânimos ruim, não é isso? Aí ele passa de você e pisa na sua unha cravada. Você tem vontade de esburrar, já acha que foi de propósito. Você está cego que não viu no pé. O camarada de pé desculpa, você fica com aquela raiva terrível. Mas de repente você bota o pé de novo. Aí vem aquela pessoa que você está apaixonado, com aquele salto, pisa na sua unha. Você olha para ela, você dá aquela dor, mas você não diz que ela está cega. Ela faz, eu pisei no seu pé, você fala, não foi nada não. E a dor às vezes foi até maior. Foi sua leitura. A motivação que estava por trás da leitura que determina se você está sofrendo ou não. Você pode sofrer muito com pouco sofrimento e pode sofrer pouco com muito sofrimento. Depende da sua leitura. Muitas vezes a dor é a resposta do céu à necessidade evolutiva da pessoa. Toda dor sofrida sem utilidade, sem objetivo, ela é uma dor inútil. Ela volta a doer até que alcance sua objetividade. A dor é um processo de resposta da natureza para melhorar a gente. Toda vez que alguma coisa dói, é uma campainha que alerta dizendo que tem alguma coisa errada para ser ajustada. Então a dor é uma grande orientadora. É um despertador que lhe diz, precisa mudar alguma coisa. Não é um castigo divino. A dor desvia do percurso. Deus não tem como objetivo nas suas leis castigar a espécie humana, e sim educar, aperfeiçoar, melhorar a espécie humana. A lei que castiga não é a lei de Deus. Deus não pune, Deus corrige. Nas leis de Deus não existe punição, existe correção. Porque a justiça divina não é como a justiça humana. A justiça humana, que é imperfeita, se confunde até com a vingança. A justiça divina é presidida pela misericórdia. Na justiça divina, a misericórdia vem antes da lei, ou antes da justiça. Jesus, quando profetizou os seus ensinamentos, ele advogou diferente de qualquer juiz e de qualquer advogado. Jesus colocou o perdão na frente da justiça. A nossa justiça não considera nem o perdão. É um caminho que a jurisprudência não navega.
Mulher adúltera, vou fazer um exemplo rápido. Todo mundo fala daquele tiro de primeira pedra que vai ser pecado. O que desmancha os atiradores da pedra não é essa frase, é a primeira pergunta de Jesus. Todo mundo esquece. Estão jogando a pedra e dizem, o que essa mulher fez? Ela é adúltera, Senhor. Jesus aí pergunta a tu, ó. Pode alguém adulterar sem par? Olha para ele, atira a primeira pedra que tiver sem pecado. A pergunta é que contextualiza o atirar a primeira pedra que tiver sem pecado. Porque só tem prostituta e adúltera se tiver prostituta e adúltera. Não se pode adulterar sem par. Aí vai todo mundo embora, a mulher fica sozinha. O conceito judaico de punição estava na mente dela. Ela diz, mulher, por que tu ficaste? Jesus pergunta. Ela diz, eu fiquei, Senhor, para te dizer qual é a minha pena. Qual é o meu castigo? A resposta do Cristo. Eu não vim para punir. Eu vim para perdoar. Vai, não peque mais. Isso é perdão na frente da justiça. As leis de Deus funcionam assim. Por isso que no ensinamento está escrito que o amor cobre a multidão dos pecados. A reencarnação é a bênção do recomeço. É a oportunidade do Espírito aperfeiçoar. A Terra não funciona como uma prisão para o Espírito, que você vem aqui para pagar. Essa ideia da reencarnação de pagar é do imaginário judaico-cristão que interpolou na percepção da doutrina espírita. Não funciona assim. Na reencarnação você ganha sempre. Você nunca está pagando. Você está superando. Porque as leis de Deus não tem como objetivo castigar o mundo. A lei de Deus funciona em 3 vozes. A primeira voz é a voz do amor. A lei apresenta a voz do amor. Aí, o espírito atável, inferior, sem maturidade, não entende a voz do amor. Por isso não atende o apelo do amor. Aí a lei de Deus vem e fala a voz da razão. O espírito também não atende porque não entende a voz da razão. Aí, na última instância, a lei de Deus vem e fala a voz da dor. Aí o espírito atende porque entende. É o nível dele. O espírito de Emmanuel diz, a gazela desperta com alvorecer. A pedra só desperta continuamente. Uns precisam de amor, outros de dor. Um amigo meu completou um de pão, outro de pau, né? Bom, aí já é por conta da violência. A lei de Deus não opera na violência. A lei do homem que é inferior, que quer castigar e punir. Então todo sofrimento, toda forma de sofrimento, deve ser um aprendizado. E não um castigo. A terra não é prisão, nem é o vale de lágrimas, não é o lugar que Deus manda os espíritos para que eles paguem o seu débito. A trajetória evolutiva da perfeição. Se no caminho você desvia, o sofrimento é um retorno, é trazendo você de volta. A gente considera as doenças como coisa ruim, mas depende muito da sua leitura. É como a mãe gravada que a mulher amada pisou ou o concorrente machucou. Você tem 2 sentimentos, o ato é o mesmo. A dor foi ali, mas você fez uma leitura diferenciada do que aconteceu na dor. Você tem um câncer, por exemplo. O que é o câncer? O câncer é uma desritmia citológica. Alguma coisa no organismo saiu do ritmo e um corpo estranho apareceu ali. Pode ser benigno ou maligno. Você tem desespero. Primeiro que você pensa que vai morrer. Pensar em morrer já é o seu nível evolutivo. Porque ninguém morre. Morrer, para muitos é destruição, para a lei de Deus é transformação. Aí, esse câncer que apareceu, tem uma questão. Por que ele apareceu? Por que seu corpo desritimou? Porque a célula entrou em desequilíbrio e o corpo estranho que devia estar na ordem fez a desordem. Uma motivação interna sua
produziu a desintimia citológica. Ou o seu passado, ou o seu presente. A sua natureza em torno da desintimia. No seu interior profundo tem a perfeição. Alguma coisa você colocou de imperfeita que o interior está devolvendo. Está expulsando. Quando a gente machuca o corpo, lembra que fica aquela mancha bem roxa, depois fica preta, depois some, tudo fica de novo? Aquela mancha roxa são milhões de células mortas. O organismo que é ordem faz o quê? Tira a célula morta, bota para fora e bota o equilíbrio de novo. A alma funciona igualzinho. Você quer botar a imperfeição para dentro, mas a perfeição que está dentro de você não permite que ela se instale. Demora um tempo, mas a natureza íntima, que é perfeita, bota a imperfeição para fora. Aí vem o câncer, as doenças, a descompensação de várias formas de dor. A dor funciona como um bebezinho. O menino nasce, a mãe vai dar banho. Já viu algum menino tomar banho sem chorar? Abre o bico, chora, você ouve 4 quarteirões, o menino está gritando, bradando. Mas aquele banho está salvando ele, senão ele morre infectado. Ele precisa fazer a limpeza do corpo quando é pequenininho para poder não pegar bactéria, não adoecer. A mãe está salvando, ele pensa que está doendo. Nós somos crianças diante das leis da vida, chorando por nada. A natureza está melhorando a gente, limpando a gente, garantindo a gente que a gente, ai meu Deus, acontecendo isso comigo. Só muda o ritmo de apelo, que a gente pensa que é malzinho. A reencarnação, ela vem como um processo de reconstrução da pessoa. A gente não está aqui para pagar, está para aprender. A natureza, você faz 3 movimentos: aprender, crescer e mudar. Nós estamos aqui para essas 3 finalidades: aprender, crescer e mudar. Por isso que tem gente que vai no caminho errado. Tem gente que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela. Tem gente que se orgulha de dizer essa besteira. Olha, feliz do homem que muda todo dia para entender que continua sendo o mesmo. Quem não muda se atrofia. Uma vez um amigo disse assim: Cláudio, você muda muito de ideia, você é um camarada instável. Eu digo: só muda de ideias que nós temos. A natureza não tem nada estável. Na natureza existe uma instabilidade em tudo. Tudo na natureza é um constante vir a ser. O problema é que a gente quer andar contra a natureza. A gente tem que aprender a ser estável na instabilidade que existe em tudo. A gente quer estabilidade e segurança. Isso não existe, não é assim que funciona. Você está marchando contra. Não é à toa que Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A gente está sempre pré-ocupado. Sabe o que essa palavra pré-ocupado significa? Pré-ocupado é ocupação prévia. Muita coisa que a gente se preocupa resolve-se de um jeito que a gente não se preocupou. E às vezes a preocupação é uma ocupação antes do último. Você se preocupa, depois resolveu por um caminho que você nem pensou. Para que tanta preocupação? Os hindus dizem que a gente tem que deixar a vida fluir no fluxo. A gente tem que seguir no fluxo da vida. Claro que você não nasceu desleixado. Mas se você entender o ritmo da vida, você vive melhor na vida. Você não vai na contramão da existência. A primeira percepção nossa é entender que somos espíritos. E se somos espíritos, somos eternos. E tem muita coisa que a gente dá muita importância, potencializa muito. De vez em quando eu vou perguntar: o que é isso diante da eternidade? Vira nada. São coisas insignificantes. Também a gente tem o problema do apego. A gente se apega demais às coisas que não têm importância. Todo apego gera sofrimento. E o apego é a presença do ego vivo. O grande problema do homem é o ego. O sofrimento, a alegria, a tristeza é o ego que dá. Quanto mais importância você der a você, mais sofrimento você terá. Os grandes seres, os grandes iluminados, pregaram o desapego do ego. Superação do ego. Muito ego você tem raiva por nada. Existe uma coisa chamada raiva dialética.
ouviram falar disso? Raiva dialética? É a pessoa que se enraiva na discussão e acaba sofrendo infarto, quer bater no outro, fica com ódio, até mata, pega uma arma e atira. A pessoa se afeta por uma mera discussão. Isso tudo. A reencarnação também ajuda a nós compreendermos o mecanismo funcional da lei de Deus. Eu não sei como é que alguém acredita em Deus sem reencarnação. Eu não consigo entender. Tá, eu acredito em Deus. Você acredita na reencarnação? Não, mas como é que você acredita em Deus? Como é que você explica que Deus deixa a humanidade sofrendo tanto? Se você não for reencarnacionista, Deus é um perverso. Por que ele faz uma criancinha nascer tetraplégica? Por que faz uma pessoa tão boa ter uma doença que sofre tanto? Por que Deus faz um atleta olímpico tão bonito, uma pessoa toda deformada? Faz um homem lindo sem mau caráter. Seu perverso. Até um criminoso. E faz uma pessoa inteligente, cheia de dificuldades. Tem gente que a vida dá tudo de bandeja. Tem outros que luta, quando está perto de conseguir desencarnar. Já reparou que tem coisa assim? Como Deus poderia ser justo? Sem reencarnação. Se Deus é infinitamente bom, por que Ele não faz a humanidade feliz? Se Ele é infinitamente poderoso, por que Ele não faz a humanidade feliz? Aí a teologia diz, é porque Ele quer, mas não pode. Bom, se Deus é infinitamente bom, querendo, e não pode, Ele já não é infinitamente poderoso. Concorda comigo? Mas se Ele pode e não quer, Ele já é infinitamente poderoso, mas não é infinitamente bom. Porque se Ele pode e não quer, Ele é contraditório. Uma coisa boba dessa fica sem resposta da teologia. Porque não é assim que funciona. Deus se manifesta em nós pelas leis. Deus é a manifestação das leis em nós. As leis da natureza são rigorosas. Não há folha da árvore que cai sem o consentimento de Deus. Deus está vigiando as folhas das árvores de Colatina todinha da Bahia, das 5 minutos da cidade do Brasil, botando folha para cair, não tinha mais nada para fazer na vida. A lei da natureza determina que a folha caia pela gravidade. A lei de Deus é a gravidade. Por isso que não cai sem o consentimento dele, porque está dentro das leis. A ideia que a gente tem de Deus é um Deus antropomórfico, um Deus das dimensões humanas. Um Deus que está lá fazendo uma gestão sobre a humanidade. Não funciona assim. O que sabemos de Deus não é o suficiente para entendermos Deus. Deus é infinitamente bom, infinitamente poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é isso, Deus é aquilo. Isso é o que Deus precisa para não deixar de ser Deus para nós, mas Deus não é só isso. Deus é incognoscível. Deus tem que ser infinito, Deus tem que ser criado para ser Deus. Se alguém criasse Deus, seria mais Deus do que Ele. Deus não teve início nem fim. Deus não tem definição. Se você definir Deus, toda definição circunscreve. Circunscrever é limitar, limitar é negar Deus. Então dizer que Deus é a própria natureza é também um limite. Deus está além da natureza. É isso que eu ia dizer. Deus é a vida que pulsa a natureza. Deus não é só isso. Deus é muito mais do que isso. Então assim, o Santo Agostinho aqui tem uma retórica boa para isso. Ele disse, se alguém me perguntar quem é Deus, eu não sei dizer. Se não me perguntarem, eu sei. Porque Deus não existe para ser compreendido nem entendido. Deus existe para ser sentido e ser amado. É diferente. A gente precisa ter nível para entender Deus. E o nosso nível de percepção espiritual é pequeno. E cada pessoa tem uma percepção diferente, já foi da sua evolução. É verdade. É a questão de nível. Mas o importante é a gente saber que há uma coisa mais alta. Há uma lei superior. Há uma força que comanda tudo. Existe uma ordem implícita na desordem que há em tudo. A desordem é aparente. A gente acha que está tudo desorganizado, mas tem uma ordem implícita ali dentro. Há uma ordem presidida da desordem.
Há uma força que guia para a ordem. Os grandes físicos perceberam isso. Einstein dizia que Deus não joga dados. O universo é muito lógico, mas não tem sido pensado por uma inteligência suprema. É tudo muito perfeito. O ritmo que tem tudo. A vida é uma orquestra de ritmos. Você tem o ritmo do macro ao micro. Você tem o ritmo da galáxia, o ritmo das estrelas, o ritmo do Sol, o ritmo do giro da Terra. A Lua, de 28 em 28 dias, repete sua periodicidade. Se você mergulhar aqui na vida humana, os vegetais tudo tem um ritmo. Você planta café, sabe quando ele dá. Você planta caju, sabe o dia que ele dá. Planta um milho, sabe que dia ele dá. É o ritmo. Se você viajar para dentro do homem, nós somos uma orquestra de ritmo. Você tem o ritmo peristáltico, o ritmo metabólico, tem o ritmo cardíaco, o ritmo cerebral. É tão ritmo que quando sai do ritmo você tem desintimia. A mulher tem um ritmo menstrual. A vida é um ciclo de ritmos. Então quem impôs isso? Essa ordem rigorosa e perfeita. A lei que faz a terra flutuar no espaço, o oceano não cair da terra, com todo o peso da maleabilidade da água, o sistema autogestor do planeta. Quantas pessoas raciocinam isso? Por exemplo, você sabia que quando a evaporação do mar sobe, o sal fica e vai água doce? E nós aqui no planeta não conseguimos recursos para desalinizar a água. Não é barato, é caríssimo. Então a quantidade de sal do planeta devia aumentar no mar, concorda? A terra autorregula-se como um organismo, como uma hemostase do corpo. A quantidade de sal é a mesma. Quem faz essa regulação? O planeta pulsa, respira, sente. Leis rigorosas presidem isso. A lei que vai fazer o sol se pôr, vai fazer nascer, se levantar do horizonte. Uma precisão inquestionável. Somos uma aventura entre infinitos. Do macro ao micro, tudo é ritmo. O homem está nesse intermediário entre infinito. Nós somos o tudo diante do nada e somos o nada diante do tudo. Há uma perfeição que nos circunda, que nos rodeia, que nos rege. Do ritmo, do pulsar da vida, a nossa condução na existência. O problema é que a gente é dispersivo para entender isso. Estamos muito mergulhados nas aflições do dia a dia. E não nos distanciamos para enxergar a ordem dentro da desordem. A natureza íntima do homem é pacífica, como o oceano. Ele bate na praia, aquela violência externa. Mas se você mergulhar, é tudo sereno, tudo tranquilo. Porque nós temos uma natureza divina. Temos uma semelhança com Deus. Nós nos guiamos de volta para um processo evolutivo. Há uma força que nos puxa, que nos leva, que nos direciona. Chegamos onde estamos e não fizemos muito esforço para isso. Se olharmos todos os fenômenos da vida, desde a fecundação até o seu nascimento, 270 dias nosso corpo vira uma máquina perfeita. A mãe e o pai não participam diretamente da organização. Nós nascemos, pense aí, o ser humano tem 100 trilhões de células. Muito organizado, gente. O nosso cérebro não sabe nem o que é 1 trilhão. O matemático da China disse: se você contar de 1 até 1 trilhão, ele botou nota de $1 para você se alegrar. Se você não parar para beber, dormir ou descansar e contar de 1 em 1, dá 30 anos para você chegar a 1 trilhão. Quem duvidar pode começar a contar. A gente não sabe que medida é essa. Imagina um organismo com 100 trilhões de células. Gente, é muito complexo. O espermatozoide, aquela célula pequenininha, fecunda o óvulo, aí vai lá, o espermatozoide nadando ali na tampa de falópio, 2,5 centímetros por hora, um esforço hercúleo. Você gosta de dizer que a mulher é sexo frágil? Isso é um mito. A fraqueza vem da gente. O óvulo é desse tamanho, também num pires, um prato. O espermatozoide também no carocinho de arroz com a calda. Aí nada 40 minutos lá.
Os primeiros, coitado, que vai, já morrem no caminho, são os espermatozoides kamikazes. Porque a vagina, aquela região, é alcalina, mata os que vão na frente. Os que vão cheios de esperança, morrem na passagem. A turma do meio nadar. 30 milhões de espermatozoides morrem. 30 milhões, pensa aí que é 30 milhões. É muita parte de gente, muita gente. O homem ejacula de 250 a 300 milhões de espermatozoides. Gente, isso é uma nação inteira. E só tem vaga para um. Então aqui é tanto cacique com uma ilha só. Aí 30 milhões morrem no caminho e a turma do meio vai nadando. Chega lá, ainda tem uma dificuldade, tem uma passagem secreta, só entra quem acerta. O bichinho fica batendo cabeça só depois de uma viagem cansativa, vai, não entra. Aí porque acerta o óvulo lá, não tira. Aí quem entrou, quem não entrou, não entra mais. O óvulo libera uma substância chamada fertilizina, que é uma camada de aço ali, uma couraça imensa. Tudo que está por fora morre. 272 dias depois, 9 meses de gravidez, põe a gente. E tem gente que diz que não tem nada ali. Uma amiga minha disse: acho que eu vou abortar porque só tenho 2 semanas. Disse que não tem nada. Será que não tem nada? Deixa para tu ver se não é gente. Depois é uma pula, né? Acontece que no invisível, olha, se a gente fosse olhar só por aqui, a reencarnação é bem assim. A gente quer medir a reencarnação olhando a gente não olha o transcendente. Se você olhar só pelo ponto de vista médico, é um fenômeno físico. Mas quem é que organiza o organismo todo? Quem é que bota a ordem nos 100 trilhões de células que vai aparecer ali? Quem é que determina que as células que vai formar o olho vai para o lugar do olho? Por que ninguém nasce com o olho na ponta do dedo? Por que tem que ser aqui? Tinha até vontade de você controlar o sapato debaixo da cama. Prevenir de assalto, né? Era uma beleza o olho na ponta do dedo. Tinha algumas vontades. Mas o olho não vem para a ponta do dedo. Ele vem aqui, para a face. O cristalino de olho é o negócio mais complexo que você possa imaginar. É o computador mais incrível que tem, o cristalino do olho. A gente vê tudo de cabeça para baixo e vira de cabeça para cima. Você pensa que vê, não vê, mas está vendo. O centro da visão não está no olho, está no cérebro. É uma conexão fantástica. O sistema elétrico do corpo, os filamentos nervosos que descem aqui pela coluna cervical do osso lombar, cada órgão do nosso corpo tem um fiozinho mais fino que o cabelo. Por ali passa um impulso elétrico que vai alimentar o órgão. Por isso que quando a pessoa tem uma lesão na coluna cervical, ele fica paraplégico. Porque aquele filamento que leva os impulsos elétricos para tudo funcionar, os rins, os pâncreas, o coração, tudo pega energia do cérebro. É um sistema elétrico complexo. O nosso cérebro é o maior computador, a nossa voz é o maior sistema de som que existe. Não tem nada mais incrível que essa máquina. E quem organiza tudo isso, quem dá ordem a tudo isso? Aí você vai imaginar o esqueleto humano, o sistema mecânico mais extraordinário que a gente tem notícia. Peças perfeitas. A gente não lubrifica, não para no posto, bota um óleo aí. Mas está lubrificado. Você faz os movimentos, você caminha. Não tem parafuso, não tem rosca, gente. É só no encaixe. A precisão é tão grande que não solta. É uma mecânica absolutamente rigorosa, perfeita. Uma coluna, se você olhar o mecanismo do desenho de uma coluna de um osso, até para desenhar é difícil. E ela está ali fazendo uma função incrível. Aí isso é a mecânica da gente. Aí você tem um sistema bioquímico que é fantástico. O metabolismo da organismo. É uma máquina incrível. Você não bebe o sangue, mas está tudo vermelho aí dentro. Pode até nunca comer beterraba, fica vermelho do mesmo jeito. O menino mama o leite é branquinho, mas fica vermelho no sangue. Cheio de ferro. Essa transformação, essa usina, essa dimensão incrível. Não tem químico que explique. 5 litros de sangue, sistema hidráulico. Não tem engenharia mais fantástica do que a hidráulica das veias, dos vasos, das artérias. É tanto tubinho que o cientista disse: se você tirar, botar numa linha reta as veias, vasos e artérias, vai viajar a lua de ida e metade do caminho de volta com 5 litros de sangue dentro, circulando dentro desse corpo.
fazendo, é tão incrível, é tão muito bem feito, que quando vaza, dá hemorragia. O médico vai lá, faz o papel de encanador e conserta. E o organismo dá ajuda. Você toma um corte, é só cortar o dedo, 2 minutos e meio, o organismo fecha. Ele é autorregulável. Se você olhar o sistema imunológico de uma pessoa, as células de defesa do organismo, a inteligência dessas células, tudo no mundo microscópico, é algo fantástico, inacreditável. Por isso o poeta Augusto dos Anjos diz assim: homem, por mais que gaste os teus fosfatos tentando analisar os fatos, não conseguirás, ainda que lhes entregues energias, a razão do completo e do incompleto, e como é que em homem se transforma um feto entre os 270 dias, que é os 9 meses da gravidez. É complexo demais. Mas se nós botarmos as lentes do Espiritismo e entendermos que na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo e que a vida muda ali, deixa de ser óvulo, passa a ser um zigoto, vem uma consciência, um psiquismo, um espírito, com um campo complexo, que é o seu corpo espiritual, e se acopla no óvulo. As informações da mente do reencarnante organiza, desenha, metaboliza, planifica e determina a ordem dos 100 trilhões de células do corpo. É a consciência que está aí. Temos que olhar essa contraparte invisível, essencial do ser humano, que está em nós. Nós somos dono de 2 naturezas e dono de 2 fisiologias. Temos uma fisiologia biológica e uma fisiologia transdimensional, que está além da biologia. Temos uma natureza de massa física visível e uma natureza essencial invisível. Somos donos dessas 2 naturezas. O essencial, como dizia o poeta Saint-Exupéry, é invisível aos olhos. A gente vê e não vê. Porque tudo que vemos é a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. Dentro de nós é um universo de coisas invisíveis. A gente pensa que vê, mas não se vê. Você não vê seu sentimento, ele está aí. Você não vê a saudade que sente, está aí. Você não vê o ódio, está aí. Você não vê a alegria, está aí. Você não vê o seu sonho? A pessoa que sonha, que visualiza coisas, projetos maravilhosos, está aí. Você não vê o amor, está aí. Você não vê a vontade, está aí. Nada disso é físico. A paixão não é física. A dor de consciência não é física. Onde é que está a dor no remorso? A pessoa sente uma coisa na garganta, vai para o médico, está perfeito. Onde é que está a bondade de uma pessoa? Você diz assim: fulano tem um bom coração, ele vai para o médico cardíaco. Não é desse coração aqui que está a bondade dele. Ah, fulano tem um mau coração, ele vai lá, o coração dele está perfeitinho. Onde é que está o caráter de uma pessoa? E a tal da dor de cotovelo, que nunca está no cotovelo. Eu nunca vi ninguém com dor de cotovelo andar com esparadrapo no cotovelo. A expressão da dor de cotovelo, que é uma dor horrorosa, que ela disse: estou na fossa. Gente, você já se imaginou dentro de uma fossa? Que estado horrível. Mas tem gente que se sente assim. Aonde é que está no organismo o órgão que dá essa sensação? Tudo isso é da nossa natureza essencial. Isso é que reencarna. Isso é que desencarna. O corpo, diz o Espírito de Emmanuel, é um amontoado de células pacíficas entregues ao arbítrio do Espírito. O que conta é o espírito da pessoa. Esse negócio da gente dizer que a carne é fraca, isso é uma balela. Diz Allan Kardec na Gênese: a carne só é fraca quando o espírito é fraco. O indivíduo faz lá os negócios e diz: a carne é fraca. Mas fala que a carne é composto de fluidos. Pois é, o que é fraco é a natureza dele, a maturidade espiritual dele que é fraca. Nós somos o que pensamos ser. Somos donos de uma coisa poderosa que é a nossa mente. Infinitamente poderosa. Muito mais do que nosso cérebro. Então, a justiça divina
preside nossas vidas pela lei do amor. O objetivo da reencarnação é nos fazer seres mais felizes. É levar a gente para a perfeição. E perfeição é tendência, não é fim. Tudo tem que ser perfeito. Então não existe um limite para a perfeição. Entender a reencarnação é compreender melhor Deus. É você ter uma visão mais ampla, mais horizontalizada, mais longe da dimensão existencial de Deus. Não podemos projetar Deus segundo as nossas percepções. Há um filósofo que diz que Deus é mais Deus onde o homem é mais homem. E quanto mais homem o homem for homem, mais Deus será Deus para o homem. São 10h35, o vídeo me disse que era até 10h30, eu não quero atrapalhar a reencarnação de vocês mais. Mas queria anunciar que eu trouxe aqui uma série de palestras nossas feitas. Tem relançamento de 4 livros sobre cultura de paz. Eu reescrevi o livro Educação pela Paz, Terra, Mãe das Águas, e o livro Ave Terra, Mãe de Todos Nós. O planeta é a casa da grande família humana. É o palco que nos abriga reencarnatoriamente. E nós não nos sentimos a Terra. Nós nos distanciamos do planeta porque nós fragmentamos o nosso saber. E nós tratamos a Terra como se aqui fôssemos inquilinos, sem pagar o aluguel, e meros passageiros. E fazemos parte da estrutura da Terra, porque a Terra gestor dos nossos corpos. Houve uma época que não tinha corpos humanos aqui, concorda? E os corpos humanos apareceram. A Terra foi o grande útero, portanto ela é a grande mãe. Então quando eu escrevi Ave Terra, Mãe de Todos Nós, é uma evocação à paz ambiental, o louvor ao planeta, e a convocação da nossa responsabilidade para cuidar da nossa fonte de vida. Porque da nosfera ao subsolo, nós precisamos de tudo no planeta para viver, para existir e para conviver. Mas nós nos comportamos com o planeta como um mau agricultor que tira a laranja batendo na laranjeira. Nós não estamos preocupados com a preservação do planeta, porque nós não nos sentimos terra. E no nosso organismo tem tudo da terra. Todos os elementos que tem no nosso organismo tem na terra. As escrituras dizem que a gente vê do pó e para o pó volta. O nosso corpo é fruto do planeta. E no livro a gente faz uma proposta de geografia humanizada, ou seja, como é que nossos corpos apareceram aqui? Na hora que a Terra ofereceu condições, os corpos humanos chegaram. Os cientistas dizem que a Terra tem um tempo que dá para a gente imaginar assim, visualmente. Eu vou encerrar dessa forma para associar a importância da gente valorizar a existência do planeta. Eles dizem que a distância da Terra pode ser medida da ponta do nariz à ponta do dedo. A idade da Terra é de quase 50 bilhões de anos. Bilhões. Nós aparecemos aqui na ponta da unha, aqui na cutícula. A Terra foi esfriando. Por exemplo, a água chegar no planeta, um cometa que é gelo, chocou-se com a Terra. A astrofísica informa que choveu 500 milhões de anos para formar os oceanos. A gente nem sonhava reencarnar aqui nesse período. 500 milhões de anos de chuva. Aí a Terra foi esfriando, se preparando. Aí a gente chegou aqui. O nosso tempo aqui, tem uma idade que a gente reencarnou aqui. A gente chegou aqui há 200 mil anos atrás. Tem gente que pensa que tem infinitas reencarnações na Terra. Não é assim, não. Tem 200 mil anos que a humanidade pisou no chão desse planeta. A idade do Homo erectus e Sapiens sapiens. Ali aconteceu as primeiras reencarnações. Antes disso existiam hominídeos. Eram pré-humanos. Do Homo sapiens sapiens até nós, 200 mil. Isso consta 800 gerações atrás de nós. No máximo que a gente teve aqui foram 800 reencarnações.
Ponto. Dados da Organização Mundial de Saúde, esses da antropologia, geologia, está isso aí de 200 mil anos atrás. Isso é respeitado para todos os parâmetros de informação da nossa espécie. Então nós só temos 800 gerações atrás de nós. Só tem uma coisa incrível. Dessas 800 gerações, 70% nós estávamos nas cavernas. Éramos primatas. Nos civilizamos tem pouco tempo. Olha, de Sócrates, da ilha de Jona, dos pré-socráticos, dos filósofos que pensaram as primeiras questões existenciais, só dista de nós 37 gerações. A gente pensou em coisas essenciais, 37 gerações. Somos uma humanidade muito jovem para a idade da Terra. E o nosso tempo aqui, da cutícula, nós só caminhamos nesses 200 mil anos, a proporção é 3 milímetros em cima da unha. Nesses 3 milímetros que dá 200 mil anos, nós devastamos as florestas, secamos os rios, poluímos os mares, destruímos numerosas espécies, abrimos a camada de ozônio, aquecemos o planeta, botamos o planeta com febre. E os cientistas dizem que essa febre verificou que a crônica vai levar 100 mil anos para a Terra esfriar. Nós estamos jogando na atmosfera 62 mil toneladas de gases de dióxido de carbono por ano. Esses gases levam 70 anos para se dissipar. Somos predadores. Somos espíritos violentos e agressivos. Se a gente chegasse antes, já tinha acabado tudo. A ecologia, esses movimentos todos, direitos humanos, só tem 50, 60 anos. E ainda não tem poder, não tem força, não tem potência. Então nós somos uma massa de espíritos predatórios. E nessas 800 gerações atrás de nós temos poucas gerações reencarnatórias que tivemos a chegada da glândula da consciência. A glândula da consciência se instalou no cérebro há 35 mil anos atrás. Dos 200 mil, a glândula da consciência se instalou aqui. Os cientistas também calculam que da época que a glândula da consciência chegou até agora, nós provocamos 15 mil guerras que foram perpetradas por todos os povos. Veja como a gente é agressivo. Então, nesses livros da série Paz, tem toda essa abordagem para a gente navegar e viajar nesses conhecimentos. Então, nós precisamos ser cuidadores do planeta, preservadores, termos um comportamento ecologicamente correto. Não porque a gente tem que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. É um planeta melhor para quando aqui a gente voltar. Porque nós somos os mesmos que agredimos, agora temos que devolver a saúde do planeta. Somos responsáveis pela casa da grande família humana. Precisamos da terra para sobreviver. E nada fazemos para conservá-la. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E a gente fica pensando em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A gente precisa perguntar que filhos a gente está deixando para o mundo. Os filhos nos olham. Se nós somos omissos e indiferentes, apáticos, não nos incomodarmos com essas coisas, nossos filhos também serão do mesmo jeito. Mas se nós formos ativistas, pacifistas, preocupados com a ecologia, com o meio ambiente, com os direitos, com a cultura de paz, nossos filhos serão ativistas também. Queria encerrar com um poema que eu escrevi no livro, Um Louvor ao Planeta, que diz assim: Ave terra, cio da graça, a vida é contigo. Bendita sois tu entre os planetas, e bendito é o fruto do vosso ventre, como a gente, os animais, os vegetais, os minerais. Santa mulher, mãe dos viventes, rogai por nós, os predadores, agora e na hora de voltarmos novamente ao teu sagrado ventre. Assim foi, assim é, assim será. Muito obrigado, muita paz para todos.